Eu sou a Bia, do Elas Pelas Exatas, e hoje, dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Programação em Python, a gente vai falar um pouquinho sobre loops. Primeiro, o que são loops? Os loops a gente usa em qualquer atividade que se repete no nosso código. Então, por exemplo, se eu te pedir para imprimir todos os números pares de 0 a 1000, você vai imprimir um por um? Não, você vai usar um loop, que isso vai facilitar muito a sua vida e você não vai ter que fazer uma coisa repetitiva. Você deixa isso para acontecer dentro do loop. E na aula de hoje a gente vai ver dois tipos de loop. Um chama o while e o outro é o for. Vamos começar pelo while. O while equivale ao enquanto em português. E como que ele é estruturado? Ele é estruturado dessa forma aqui. E o que acontece? Você tem o while, aí você coloca uma condição. Essa condição vai ser uma expressão booleana, que nem a gente viu já anteriormente. Eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima. E enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai repetir a ação que está dentro do while. Agora, vamos dar uma olhadinha na prática como funciona. Aqui a gente está no REPL, que é o que a gente vem usando nas demais aulas. E eu vou fazer exatamente aquele exemplo que eu falei no começo da aula, de imprimir todos os números pares, só para não ficar tão longo, de 0 a 100. Então, eu começo com o while, aí eu preciso colocar a minha condição. Então, vamos colocar aqui, while num, enquanto meu número for menor do que 100. Mas calma, não tem nenhum número ainda, né? Então, eu preciso iniciar o meu número. Vamos começar do zero. Enquanto o meu número for menor do que 100, primeiro eu vou verificar se ele é par. Não sei se vocês lembram disso. Para verificar se ele é par, eu vejo se o módulo da operação por 2 é igual a zero. Vamos só ver se tá certo. Se eu colocar aqui 4, porcentagem 2, que vai me dar um módulo, é um número par. Quanto que vai dar? 0. Aí deixa eu ver 3. 3% 2 vai dar 1, que é um número ímpar. Então, o que eu tô falando? Eu comecei aqui o meu num com 0. Aí eu tô falando, enquanto o meu número for menor do que 100, uma expressão booleana. Se o meu número for par, que se o módulo dele da divisão por 2 for igual a 0, ele é um número par. Se ele for par, eu vou imprimir o número. Se não for par, eu não vou fazer nada. Só que o que acontece se eu rodar o meu programa agora? Vamos ver o que acontece. Ele tá só imprimindo 0 sem parar. Por quê? Porque o meu número, eu comecei ele com 0, ele vai valer 0 para sempre, se eu não fizer nada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, cada vez que eu repito o meu loop, o que tá dentro do meu loop, eu preciso aumentar o meu num. Então, eu posso colocar número igual ao número mais 1, que aí eu vou aumentando esse valor em 1. Então, vamos ver agora o resultado, no que dá. Foi bem rápido. Mas agora, realmente, a gente viu que ele imprimiu 0, 2, 4, 6, 8. Eu fui imprimindo todos os números pares de 0 a 100. E se eu quisesse imprimir os números ímpares? Ou imprimir se o número é par ou se ele é ímpar? Aí eu poderia falar aqui. Esse caso aqui é um número par. Aí eu posso... Vamos usar bastante coisa que a gente viu anteriormente. Vamos usar o format. Aí eu posso escrever o número num é par. Se ele não for par, ele vai ser ímpar, certo? Aí eu vou colocar um else, que a gente também já viu. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que mudando aqui. Ele é ímpar. Só que eu acho que 100 ficou muita coisa, né, pra gente ver. E se eu quiser só ver os 20 primeiros números, onde que eu vou mudar? Eu mudo aqui em cima. Então, eu tô falando que eu comecei o meu número com 0. Enquanto esse número for menor do que 20, se o número for par, eu vou imprimir que o número é par. Se o número for ímpar, eu vou imprimir que o número é ímpar. E no final, vocês sempre têm que lembrar de incrementar esse número. Porque senão você vai ficar presa no que a gente chama de loop infinito. Que ele é um loop que ele nunca vai chegar na condição de parada. Então, ele nunca vai acabar. Aí, vamos dar uma olhada agora nesse novo programa que a gente fez. E ele fez exatamente o que a gente queria.
Número 0 é par, número 1 é ímpar. Número 2 é par, número 3 é ímpar. E assim em diante. Dá pra ver que se a gente fosse escrever na mão cada número, ia dar bastante trabalho. Então, por isso que a gente usa os loops. Agora vamos para o nosso segundo tipo de loop, que é o for. Que aí eu acho que a tradução melhor seria para cada. E o que acontece? O for é um pouquinho mais confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês. O for, a gente usa ele em geral quando a gente tem algum conjunto de coisas e a gente quer fazer uma ação para cada conjunto de coisas. Então, por exemplo, aqui, for item in itens, aí eu repito uma ação que vai ser válida para todo item. Por exemplo, se eu quiser fazer o mesmo exemplo que eu fiz de imprimir os números pares, teria alguma coisa como for num in. A gente vai ver como que a gente pega todos os números num intervalo. Para cada número, nesse intervalo aqui, eu vou repetir a ação para esse número. Ele talvez agora esteja um pouquinho abstrato, o conceito. Então, vamos colocar na prática e dar uma olhada em como que funciona. Voltamos aqui para o nosso REPL. E o que eu quero fazer? Para cada número entre 0 a 100, eu quero imprimir só os números pares. Então, vamos começar. For num in. Aí, esse aqui a gente vai ver como que funciona. Aí, é a mesma lógica. If num % 2 igual a 0, print num. E agora, o que eu coloco aqui? Eu preciso dar um jeito de falar que tem um intervalo entre 0 a 100. Para fazer esse intervalo, a gente usa uma coisa chamada range. E o range como que funciona? O range você coloca um número aqui dentro, por exemplo, range 20. Aí aqui não dá para entender direito o que ele é, mas se eu for imprimir todos os números nesse range, ele vai imprimir de 0 a 19. Então, o que acontece com o range? O range, ele meio que ele cria esse intervalo. Quando você fala em range 20, eu falo, olha, eu tô criando um intervalo que vai até 20 menos 1, porque a gente chama isso de exclusivo. O range, ele é exclusivo, então ele exclui o último número. Então, aqui, eu falaria para cada número, no intervalo de 0 a 19, imprime esse número. Então, é assim que o range funciona. Ele é um pouquinho abstrato, a gente vai entender melhor como que o range funciona e outros usos com ele na nossa próxima aula de listas. Mas, por enquanto, eu acho que sabendo que o range você consegue criar um intervalo de números dentro daquilo que foi definido, já dá pra gente trabalhar bem. Então, se eu colocar aqui, se eu quero entre 0 e 100, eu tenho que colocar 101, porque ele é exclusivo. O último número ele não vai pegar. Então, vamos dar uma olhada aqui no resultado do nosso programa. E ele imprimiu certinho todos os números pares entre 0 e 100. Aí, vamos dar uma olhada nas diferenças que tiveram entre o for e o while. Relembrando, o código que a gente fez em while foi assim. A gente começou o num com 0, aí a gente colocou a nossa condição. Enquanto o número for menor do que 100, aí é a mesma coisa aqui dentro. Se o número for par, eu imprimo o número. E aí eu preciso aumentar o número aqui embaixo. Então, o que acontece? No for, primeira diferença, a gente não teve que inicializar esse num, porque o num que você coloca aqui dentro do for, ele vai entender que você vai usar ele aqui dentro. Então, você não precisa instanciar ele antes. No while, se eu não tivesse esse num aqui, ele ia dar erro. E eu não preciso também no for pensar em aumentar o meu número, porque o range, como ele já cria o intervalo, ele já faz isso automaticamente. Aí, voltando para o nosso exemplo, o outro exemplo que a gente fez, de imprimir se o número é par ou é ímpar. Vamos lá.
Vamos ver o resultado. Só que aqui tem muitos, né? Vamos colocar 20 de novo. Aí aqui ele imprimiu certinho o que a gente queria que ele imprimisse. Aí agora a gente já viu os nossos loops, então o assunto da aula já foi bastante coberto. Mas só vamos falar um pouquinho sobre esse range. Vamos falar um pouquinho sobre o que ele é. Como eu falei, ele cria um intervalo, né? Só que e se eu quiser fazer um intervalo que eu vou pulando o número? Ou se eu quiser fazer um intervalo entre 10 e 20, e não entre 0 e 20? O range, ele consegue fazer todas essas coisas. Então eu vou criar aqui um programa para imprimir todos os números em um range, e a gente vai só brincando com o range. Se eu quiser, por exemplo, imprimir os números entre 10 e 20, aí eu faria assim. O range, o que acontece? Você consegue ter mais parâmetros, então você consegue passar aqui o número inicial, que aí seria o 10, e esse valor é inclusivo, ele vai incluir esse número. E o valor final, que é o 21. Só que o 21 ele é exclusivo, então ele não vai imprimir o 21. Então, nesse caso, o meu range iria de 10 a 20, fazendo 10, 11, 12, vamos ver certinho o comportamento. Realmente, ele inclui o 10, e ele vai dando um passo de 1 em 1 até chegar em 20, porque ele excluiu o 21. E se eu quiser imprimir agora os números, só que pulando de 3 em 3? O range também deixa você fazer isso. Tem mais um parâmetro no range que a gente chama de passo, que é quantos números você vai andar nesse intervalo. E o passo você coloca aqui como último parâmetro. Então, o range, o primeiro parâmetro é o início, o segundo parâmetro é o final, que é um final exclusivo, e o último parâmetro é o passo, que é quantos números você vai andar em cada passo que você está fazendo. Então, se eu quiser imprimir os números entre 10 e 30 usando o passo 3, vamos lá. Aí eu vejo que ele incluiu o 10, só que ao invés dele ir pro 11, que aí seria o passo 1, ele foi pro 13, que ele deu o passo 3. E aí ele vai... Como o 31 ele não vai pegar, porque ele é exclusivo, ele para no número 28. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar a gente pelas nossas redes sociais. Muito obrigada!